Boa noite, gente. Tudo certo? Aqui é o tutor de matemática Henrico. Espero que vocês tenham tendo um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Não sei que horário vocês vão estar assistindo isso, tudo bem? E hoje eu vou estar introduzindo para vocês a aula de sequências, tá? Essa aula aqui não vai ser uma aula muito longa, tá? Vou abordar três principais temas nela sobre sequências, que basicamente sequência, dessa definição aqui, é a disposição ordenada de elementos dispostos em uma ordem específica e lógica, né? Esses elementos a gente vai chamar de termos, e a gente pode ver um exemplo de, de sequência em que isso se aplica, que obedece esse conceito, né? É o conjunto dos números ímpares em ordem crescente, né? Bom, pode ver definição simples de sequência não é muito difícil. Agora a gente vai abordar sobre assuntos que, que são os conteúdos de sequência, que envolvem essas recorrências, né? E progressões, ok? E as primeiras que a gente vai abordar são a famosa PA, né? Progressão aritmética. Aritmética, PA, em que os termos dessa sequência são definidos pela seguinte lei: o termo AN, ele vai ser o resultado do AN menos um mais uma razão, né? Ou seja, o termo sucessor vai ser o resultado da soma desse termo que tu tem agora com um número dado, no caso é R, né? E a razão da progressão. E, bom, isso, em geral, é o que a gente vai se dar como mais importante no assunto. Duas coisas: a soma e achar o termo genérico, né? Tipo, por exemplo, eu sei o primeiro termo dessa sequência, vamos supor, seja um, né? E a gente vai usar como a zero sendo o número inicial. Eu quero, tipo, para qualquer n que eu quiser encontrar esse termo n só sabendo a razão e o termo inicial, tá? Então a gente vai começar a partir desse raciocínio, ok? Bom, no primeiro momento, a gente pode perceber que o A0 a gente conhece, né? Então, significa que o A1 vai ser só o resultado da soma do A0 com o R. Mas, observe que isso vai valer para todos os N, todos os números sucessores a ele. Então, o A2 vai valer que o A1 vai ser a soma dele com o R. Para o A3 vai valer que é a soma do A2 com o R, né? E assim até o AN menos um, que vai ser igual ao AN menos 2 mais AR, e o AN, que vai ser igual ao AN menos um mais R, tá? Perceba aqui, o termo A1 aparece na equação do um, que está no lado esquerdo, ele aparece do direito. Então, perceba que se a gente soma esses lados, por exemplo, A1 mais A2 vai ficar A0 mais A1 mais R mais R. E a gente pode subtrair A1 em ambos os lados porque ele aparece. Então vai significar que o A2 é igual a zero mais 2R. Pegou? Então, a partir dessa ideia, né, eu vou somar todos os termos. Ok? Vai vir para cá. Não, perdão, fiz bosta aqui, Luísa. Termo a zero em
vai complicar aqui. Vai ter só o A1. Termo a zero não vai encaixar bem. Porque até vai, né? Mas assim, o que que eu fiz ali sem querer, que eu vou alterar a ordem de geração da fórmula e eu estou dizendo que o primeiro termo é o termo de ordem dura, então vai confundir. Pô, eu vou preferir usar dessa forma em que tu define o primeiro termo como um A1, né? Acho que é melhor pra gente, tá? Então agora a gente só simplificou uma conta a menos e então se a gente somar o A2 com o mais o A3 e o A1 com o A2 e o A3 o R, vai ficar que A3 é igual a 1 mais 2R, tá? Então, a gente vai somar com todos os termos, percebe? Vai ficar essa soma finita de n termos, ficando A2 mais A3 mais A4 até a n menos um e a n igual a A1 mais A2 mais A3 até o a n menos um. E perceba a quantia de vezes que a gente soma o termo R, tá? Termo R, né? O, a razão R, em que ela aparece a exata quantia de vezes em que essa soma daqui de baixo acontece. A soma daqui de baixo, a soma do lado direito acontece. E a soma de cada lado da igualdade direita é, acontece n menos uma vezes, né? Então a gente pode adicionar o produto de n menos um para R desse lado. Porque aqui aparece um R, aqui aparece dois R, depois vai aparecer o três r e aqui n menos dois r e n menos um r, tá? E como eu já tinha feito pela analogia antes, a gente vai poder simplificar os termos aqui. Um, subtrair A2 em ambos os lados, subtrair A3 em ambos os lados, vai dar para subtrair o A4 até o AN menos um aqui. Perfeito? Ficando o AN igual ao A1 mais N menos um R. Perfeito? Viu que com o A0 ia ficar estranho, né? Ia ficar A0 mais NR. Ia ficar isso, né? Não, isso aí é errado. O problema é que os números para sequência, a gente, por exemplo, o termo enésimo, ele não seria o enésimo termo da sequência, ele seria o n mais um da sequência, tá? Então eu confundiria um pouco. Assim fica mais claro para vocês, tá? E é basicamente esse jeito que, que a gente encontra o termo que a gente quiser dentro dessa sequência, tá? Bom, agora, outra fórmula que a gente vai querer se interessar vai ser a soma de todos os elementos dessa sequência, né? Opa, dois não, né? Dois eu já botei. Aqui, A4 até um AN. Bom, perceba que naquele caso a gente já fez uma situação muito parecida, né? A gente fez algo muito parecido nesse caso, né? Que a gente somou o lado esquerdo de quase de um ATN e o outro também faz um ATN, só tirando os termos extremos, né? Então, o que que isso significa? Bom, o que falta, então, para esse caso, é a gente conseguir uma simplificação e isolar ela, né? Tipo, essa soma que interessa a gente. Para que, bom, enfim, a gente consiga obter essa soma. O que que a gente vai fazer agora, tá? Vamos separar aqui. Eu não preciso separar. Eita. Bom, a gente pode definir isso aqui uma soma de n, né? Bom, uma ideia interessante em que
se atrela muito essa história, né, a, ao, ao matemático Gauss, né, que viveu no século XVIII e XIX, em que ele percebia em que a soma de cada termo em que o índice é constante, ou seja, o n com 1, a soma do índice dele vai ser 1, n mais 1. A do 2 com n menos 1 vai ser n mais 1. Ele percebeu que essa soma sempre foi constante, né? Então, a gente tem que ver se isso é verdade, né? Então, vamos dizer aqui um AK mais um AN menos um mais um menos K, né? A gente tem que ver se essa soma não vai depender de K. Essa soma não tem que depender de K, né? Ela tem que ser independente de K. Bom, a gente sabe a fórmula para gerar para qualquer número, é essa aqui, né? Bom, vamos ver. Vai ficar o A1 mais K menos um vezes R mais o A1 mais N mais um menos K R. Vai somar. Aqui vai dar 2 a 1. Botando R em evidência esses dois, vai ficar N, né? Nem preciso botar o parênteses. Vai ficar N. Epa, aqui ficou um R, né? Parecia um N. Mais NR, né? Então, perfeito. É, opa, fiz caca aqui, porque tem que subtrair um, né? Então fica só N menos K aqui. Perdão. Vai ficar vai ficar N menos K. Então, aqui vai ficar N menos um. E a gente pode desmembrar isso para ficar A1 mais AN, né? Por, por quê? Fica isso. A1 mais, perdão, A1 mais A1 vezes N menos um R. Só que a gente viu que isso dali é o próprio AN. Então vai ficar um A1 mais o AN. Então, o que que vai acontecer? O A2 mais o AN menos um, o A3 mais o AN menos 2, eles sempre vão ser igual a A1 mais N mais A1 mais AN, né? E bom, como eles são distribuídos aos pares, eu sempre vou poder fazer isso aqui, ó. A1 mais AN mais A2 mais AN menos um, para simplificar nesses outros termos dentro dos parênteses, tá? Não vou alterar uma variável, não precisa, né? Mas é como se aqui, por exemplo, fosse um xi, um xj, seria uma outra sequência, tá? E por que que isso é interessante de analisar como uma outra sequência? Porque isso aqui vai ser uma soma de outras sequências em que esses termos são somados numa quantidade metade vezes do que a anterior. Certo? Entendeu? Como eu tinha cada termo antes era isolado, eu tinha n termos sendo somado. Agora cada termo se agrupa um ao outro, ele não é mais isolado, então ele cai pela metade. Só que essas somas elas são todas iguais e ela é contida e repetidas n vezes. Então, se eu agrupo eles em dois, tem que dividir por dois. E como esses termos são todos iguais a esse aqui, eu posso afirmar isso aqui, que essa soma tem esse resultado, certo? Perfeito? É isso aqui o resultado
nessa soma, ok? Vai ser A1 mais AN, tá? Bom, agora a gente vai partir para progressão geométrica, também chamada de PG, em que os termos, né, vai ser agora, perdão, regidos por uma lei diferente. A gente vai ter o, o termo sucessor ao anterior sendo o produto de uma, um número que, ok? Então, a gente sempre vai gerar esse número aqui. Um, um número, por exemplo, o número um vai ser o primeiro termo, e eu vou multiplicar ele por 2. Então vai gerar 2. E esse 2 eu vou multiplicar por 2, vai gerar 4. Esse 4, percebe que eles estão sendo todos gerados de acordo com a mesma lei. Eu pego o anterior e multiplico por 2. Então eu vou estar interessado nas mesmas coisas que o anterior, tá? Eu vou ter esse, essa recorrência aqui, que vai gerar esses números, e eu vou querer saber como gerar o enésimo termo só sabendo o primeiro e, além do primeiro, o, o, a soma, tá? Vou querer a soma depois de todos esses termos, tá? Então, é basicamente isso que eu vou focar, tá? E agora, não, eu vou utilizar um raciocínio muito semelhante que antes, tá? Não vai ser nada muito diferente. Eu vou definir de novo, os primeiros termos vai ser, por exemplo, A2, que vai ser A1 vezes Q. Daí vai ter o A3 vezes o A2 vezes Q. Daí, aqui, o A4 vezes A3 vezes Q. Até o AN vezes N menos. Opa, não é vezes N menos 1, é o enésimo, N menos um ésimo termo, tá? E agora, em vez de somar, eu vou multiplicar todas essas equações, tá? Vai ficar então um A2 vezes o A3 vezes o A4 até o AN, que multiplica o A1 vezes o A2 vezes o A3 até o AN menos um. E perceba a quantidade de vezes que o Q se multiplica, né? Uma, duas, três, quatro. N menos um. Então, o Q vai ficar elevado a N menos um, porque o produto dele ocorreu N menos uma vezes. E agora perceba que a gente pode dividir cada termo em ambos os lados que aparecem, né? O A2 eu posso dividir em ambos os lados, o A3, o A4. O único que não aparece em ambos os lados vai ser o A1 e o AN. Logo, o AN vezes o A1 vezes Q elevado a N menos um. Perfeito? Não tem muito para onde ir, né? É isso aqui, tá? Ah, bom, há uma primeira lei que nos interessava, nós achamos, tá? É essa daqui. Agora, a que nos interessa vai ser agora a soma, só que desses termos que cumprem a PG, né? Tá? O A3 até o AN. Eita, escrevi tudo errado. Aqui, que vai ser a soma de N termos novamente. Bom, agora a gente substitui, né, essa lei que a gente conhece, o A1 a gente sabe que é o A1, o A2 vai ser substituindo 2 ali, então vai ser o A1Q, mais o 3 substituindo vai ser o A1Q quadrado, pá, 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 até o termo AN que vai ser A1 vezes Q elevado a N menos um, né?
Bom, isso vai ser a soma de n termos de uma PG. Bom, ah, podemos colocar o A1 em evidência e vamos ter A1 1 mais Q quadrado mais Q ao cubo mais Qn menos 1. Caralho, Qn menos 1. Aqui, Qn menos 1. Agora, perceba aqui, se a gente multiplicar a equação de cima por Q, a gente vai ter isso aqui. Q mais Q quadrado mais Q ao cubo, então mais Q na quarta mais Q na n. QSN, tá certo? E bom, se a gente subtrai a equação de baixo da de cima, a gente pode botar o A1 em evidência e vai ficar Q na n mais papapá, Q ao cubo mais Q quadrado mais Q menos Qn menos 1 menos, vamos botar Qn menos 2 aqui, só deixa assim, né? Menos papapá, menos Q ao cubo menos Q quadrado menos Q menos 1 igual, e a gente vai botar, vamos subtraindo da primeira, né? Ficar Q menos 1 Sn, porque botamos Sn em evidência. Então, aqui a gente percebe que todos os termos foram gerados mais que. Então a gente pode simplificar esses termos do meio aqui, que eles vão serem somados. E esse Q menos 1, ele tem ali N menos 1. Os únicos que não vão ter é o Q elevado a N e o menos 1. Logo, podemos simplificar que a soma desses termos vai ser dada por Qn menos 1 elevado a dividido por Q menos 1. Ok? Isso aqui vai ser a soma. Tem um caso muito específico que vai acontecer de somas infinitas, né? Mas nesse caso de somas infinitas, com o n tendendo a infinito, de limite, né? Só vai existir essa soma se a razão, então, essa soma só vai existir no caso se ela convergir, se a razão ela for ah, menor que um em módulo, tá? Ou seja, tipo, ela tem que estar entre menos um. Não, e não é igual, tá? Se for igual, dá até um problemão matemático. Enfim, tem que ser menor. Tem que estar entre um e menos um, tá? Para essa soma existir e ela vai ter uma simplificação legal, tá? Porque o que que tu pensa? Que esse n vai ser o A1 vezes o k elevado a n menos um, que é menos um. Porque se a razão obedecer isso, e tiver infinitos termos, significa que quando tu multiplicar esse número, que vai estar entre 0 e 1, cada vez ele vai ser menor, né? Mesmo que seja 0,99, cada vez que a gente multiplica esse número aqui, ele vai ficando menor. Ou seja, 0,99 ele vai ser menor que 0,99 quadrado. Maior, perdão. Aqui vai ficar mais fácil, 0,99. Ele fica menor, né? Isso é devido ao fato que 0,99 é menor que 1. Não é muito difícil de ver isso. Então, cada vez que a gente multiplica isso aqui, ele vai ficando um termo menor. E se tu multiplicar isso suficiente grandes vezes, tu vai perceber que esse número ele vai ficar numa ordem ridícula, podendo chegar tipo, a essa ordem aqui, depois de umas quantias, tá? Dependendo dele. Isso aqui é desprezível, tá? Fazer isso aqui menos um é quase menos um, tá ligado? Então, a gente analisa que se n for uma quantidade muito grande, entendeu? Infinito, e essa razão estiver entre menos um e um,
Aqui vai zerar, que elevado a n vai ficar zero, então vai ficar menos um só ali em cima, e a gente pode inverter o sinal aqui de um menos q. Até é engraçado, né? Se tu for testar isso depois, por exemplo, é que mesmo assim tu caga, vamos supor, a consideração de que q tem que ser entre um e zero e tu coloque um número que seja maior que um aqui, tu percebe que e A1 seja positivo, né? Tu vai perceber que a soma ela vai dar negativo, né? E contrário, por exemplo, se A1 for negativo, todos os outros termos, se Q for positivo, vão ser positivos, então vai ficar negativo, né? É loucura. Então, bom, é só um, um relato de uma coisa interessante que pode acontecer, tá? Mas são essas aqui as fórmulas interessantes, tá? Que pode ter. E tem mais uma, né? Que é a PAG, progressão, que essa é bem pouco abordada, só em mais níveis avançados. Progressão aritmético geométrico. Nem sei escrever essa bosta aqui. É porque eu nunca tinha ouvido desse jeito. Não sei se está certo, mas enfim. Ela vai ser um misto dos dois, né? Tu vai pegar o termo anterior, multiplicar por Q e somar R, né? Por isso que ela tem esse jeito de dizer, tá? Ah, e essa aqui já é uma recorrência bem mais chata de resolver, tá? Bom, eu vou resolver aqui, tá? Mas ela já é um nível mais avançado, porque eu vou querer que tu tenha uma ideia de simplificação maneira aqui, tá? Tá. Como que eu vou conseguir guiar isso para vocês, tá? Ah, bom, eu vou ter aqui o, o AN menos o Q elevado a N menos um igual a E, tá? E percebe que essa diferença sempre vai ser constante, né? Então vai ficar o AN menos um aqui, vai ficar menos Q menos AN menos 2 vai dar E, pau, 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 N menos 3 pá. Só que, tipo, percebe que, como eu vou querer primeiro saber, né? O, que nem todos, que nem a demonstração que eu fiz todas antes, eu vou querer saber o termo enésimo em função do primeiro termo, né? Qual, tá? Que vai dificultar bastante, porque observa que o AN-1 ele não vai se simplificar com o anterior, tá? A não ser que eu multiplique ele por quê? Porque se eu multiplico ele por quê, ele simplifica com o outro após eu somar, certo? Só que aqui vai ficar q ao quadrado, menos q ao quadrado. Então, quando eu tiver o AN-2 aqui, com AN-3 dando R, vou ter que multiplicar ele por q quadrado, para dar q quadrado simplificando. Tá, não estou entendendo aí. Falando tudo bem. Eu vou mostrar aqui agora, tá? O AN menos Q, AN menos um. Não preciso multiplicar aqui, porque eu vou multiplicar embaixo. Multipliquei por Q embaixo, tá? Q, AN menos um menos Q quadrado, AN menos 2. E aqui vai multiplicar QR, tá? E aqui eu multipliquei por Q quadrado. Que aqui embaixo, nesse aqui, eu vou ter que multiplicar por Q quadrado para eu conseguir simplificar, tá? Então, vai ficar Q quadrado, a n menos 2 menos Q ao cubo, a n menos 3. Eu não sei porque eu estou botando esse parênteses tosco aqui, não precisa, tá? Ah, vai ficar Q ao quadrado R, tá? Bom, isso vai indo, papapá. Em teoria, eu vou ter que chegar no, em teoria não, tem que chegar no termo A2 menos Q A1 igual a R.
Só que eu vou ter que multiplicar ele por Q para ele poder simplificar com a 2 de antes. E tu percebe que o índice que eu tenho que multiplicar porque em cada termo é sempre a soma constante dando n. Como assim, Rico? O expoente daqui com o termo com o índice do termo tem que dar n. Em um mais n dá n. Aqui então está aparecendo porque está lá elevado a zero. Zero mais n, n. Um mais n menos um n. N menos 2 n. Então, o que aqui tem que ser elevado a n menos 2, tá? Q elevado a n menos 2, que aqui vai ficar elevado a n menos 1, tá? Então, vai ficar aqui Q elevado a n menos 2. Somando todos os termos, vai haver uma simplificação, né? Sobrando só o último termo, o Q elevado a n menos 1. Ficar a n elevado a Q n menos 1 a 1. E observe que a soma, eu coloco R em evidência e vai ter um APA, né? O APG, perdão. Porque vai ter um mais o Q mais Q quadrado até Qn menos 2. Bom, essa soma a gente resolveu antes, né? Só que perceba, o termo inicial vai ser um, vai ser R, né? No caso, ele já está em evidência, vai ser N elevado a N menos Q elevado a N menos um a um igual a R vezes Q elevado a N menos um dividido por Q menos um. Então, o AN vai ser isso aqui, tá, gente? A1 vezes Q elevado a N menos um mais R elevado a K, Qn menos um Q menos um. Ok? Bom, e o processo de resolver isso aqui vai ser muito parecido com o outro, tá? Quando eu resolver a soma dos n termos. Porque a soma dos n termos vai ser A1 mais o A2 mais o A3. Nossa, o que eu estou escrevendo o AN aqui? Mais o A2, A3 mais a N, em que eu substituo eles na forma no modo genérico que a gente acabou de descobrir, tá? Então, vai ficar Sn é igual a A11 mais o A2, que vai ser A1Q, mais R, Q menos um Q menos um isso, mais o A3, que vai acontecer A1Q quadrado, mais R vezes K ao quadrado menos um Q menos um. Bom, enfim, isso acontecendo até o AN, né? Que quando chegar no AN vai ser aquela fórmula ali mesmo, A1 elevado a Qn menos um, só para garantir que eu não estou enganado, mais R vezes Q elevado a N menos um sobre Q menos um. Bom, a gente agrupa os termos que tem R e agrupa os termos que tem o A1, né? Então, vai ficar que Sn vai ser o A1 mais o Q mais Q quadrado até o Qn menos um. E botando em evidência o R aqui e o Q menos um, né? Podemos botar também o Q menos um. O Q menos um, K ao quadrado menos um, até Kn menos um. Perfeito? Essa soma aqui, tá? Bom, ali, essa soma da esquerda a gente já sabe também, né? É A1 vezes
k elevado a k, aqui, k, q elevado a n menos 1 vezes q. E essa do R aqui, bom, ah, perceba que a gente vai ter q menos 1 e vai ter a, a progressão geométrica aqui de q mais q quadrado mais tal, 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 até q elevado a n menos 1. Eu desmembrei cada termo, né? E vai ter essa subtração desses termos seguidas de né? Que, bom, no primeiro termo aparece uma vez, no índice um. Então aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Então ali vai ser o n menos 1 ésimo menos 1. Então a gente subtrai menos n1, tá? Bom, aqui a gente já sabe também resolver isso, que é uma PG, progressão geométrica com termo inicial Q. Então vai ficar A1 vezes Q elevado a n menos 1, Q menos 1. Aqui R Q menos 1. Botando Q em evidência vai ficar n menos 2. Ali vai ficar Q elevado a n menos 1 menos 1 sobre Q menos 1 menos n menos 1, tá? E é essa a fórmula da soma para uma PAG, tá, gente? Bom, ficou meio complicado, né? Bom, mas isso aqui ainda, gente, eu vou dizer para vocês, é mamão com mel, em comparação que a gente vai passar para frente, tá? Resolver esse tipo de exercício aqui, balada, tranquilidade total, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci de apresentar alguma coisa, por favor, ah, comente, tá? E é isso. Um abração para vocês aí. Tudo de bom.